Opa, meu amigo, tudo bem? Porra, grande, Nick, tudo ótimo. E você, meu querido, como é que tá? Opa, melhor agora, né? Como estamos aí de som, de iluminação, tudo certinho? Perfeito, como sempre, cara. Que maravilha! Muito obrigado pelo convite. Que isso, meu querido. Eu que agradeço aí você ter aceitado o convite aí. Sei que sua agenda tá sempre cheia, né? Sempre tá lotada aí. E você conseguiu abrir um espaço aí pra gente conseguir conversar. Não, sem dúvida, assim, desde a primeira vez que eu te conheci, a gente teve algumas conversas ali falando do mercado de cibersegurança, carreira, profissionais, e a gente tem realmente essa missão, né, de deixar o mundo de cibersegurança um pouco mais seguro do que a gente encontrou, e a gente só consegue fazer isso juntos mesmo, né, se ajudando, né, compartilhando o nosso conhecimento e engajando mais pessoas. Exatamente, exatamente. Pô, fico muito feliz aqui, né? Abrindo aqui pro pessoal. Não sei se alguns aí já conhecem o Nick, né? O Nick é um cara que tem uma repercussão aí bem bacana no mundo de cybersecurity, já tem uma carreira grande, a gente vai acabar falando disso um pouquinho. Mas foi um grande amigo aí que eu conheci nessa caminhada aí, né? Nos encontramos a primeira vez ali, foi na DEFCON, né? Na Black Hat na DEFCON. Foi bem lembrado, nosso amigo Medeiros que nos apresentou, não foi, se eu não me engano? Perfeito, foi ele mesmo. Olha só, eu lembro da gente almoçando, era um buffet, depois a gente foi a alguns eventos e depois também nos divertimos um pouco, né? Porque lá na DEFCON Las Vegas a gente tem que também curtir. E muitas coisas se fazem nessa hora, né? No happy hour e criam essas conexões que a gente tem até hoje. Mas com certeza. Pô, maravilhoso. Bom, Nick. Sabe, uma outra coisa que eu lembrei agora também, um aniversário meu em Brasília, antes da pandemia. A gente estava junto lá, assim, na casa da minha sogra, na parte de cima, e aí já estava aquele boato, né? Será que vai fechar? Será que não vai fechar? Foi a minha última comemoração antes da pandemia, né? Então eu consegui comemorar meu aniversário, você estava lá e depois a gente passou pelo que passou, né? Pois é, eu lembro até que a gente estava marcando o dia São Paulo, comemorando no outro final de semana, a gente estava para comprar as passagens e ainda bem que a gente não comprou, porque todo mundo fica com a passagem parada, né? Exatamente, não ia ter como. Mas que bom que estamos aqui bem e saudáveis. Graças a Deus, ainda bem. Bom, meu amigo, realmente esses momentos aí que a gente está ali, né, dentro enfim, no mundo de cybersecurity, né, eventos, né, trabalhando, e acaba que a gente se cruza e vai criando amigos. É um dos pontos que eu falo muito para a galera aí que nos segue, né, que está começando a carreira de segurança, que quer começar, que é bem importante porque você vai criando laços, vai criando amizade, você vai criando, de certa forma, traçando talvez o seu rumo profissional de uma forma melhor, que são pessoas que vão te ajudar. Assim como você já até me mentorou uma vez, né? Eu tava com alguns desafios aqui como líder de segurança. Então a gente vai criando esses laços assim, vai podendo aprender e entregar um pouco, né? Que a ideia dessas lives, né? Que se tornam um podcast depois, é que exatamente que a gente pode devolver ali para as pessoas, né? Um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente conheceu aqui. Mas maravilhoso, muito bom. Fico feliz pra caramba de você estar por aqui, velho. Muito legal. A recíproca é verdadeira. E uma curiosidade aqui já pra gente começar. Sabia que eu não comecei nada de tecnologia, cara? Não sabia. Disso eu não sabia. Então, guardei essa aqui pra você. Poucas pessoas sabem, mas eu era músico antes, cara. Eu tocava violoncelo, toquei na Filarmônica Infanto Juvenil de São Paulo, e essa carreira de artista, assim, a primeira vez que eu tive um acesso a um computador foi quando a gente começou a gravar algumas músicas em estúdio, que meus amigos tinham banda, né? Ninguém queria ter uma banda com violoncelo, infelizmente. Eu tive uma vez com um amigo que ele tocava piano, outro tocava sax, mas acho que foram duas apresentações e nada além disso. Mas tinha turma que tinha banda, né? E aí o computador foi uma maneira de eu estar próximo dessas pessoas, né? Para viver ali a música e tudo mais. Mas depois, infelizmente, não deu para viver da música, né? E minha mãe, acertadamente, não sei como ela teve essa visão, ainda tem que perguntar para ela, falou: menino, vai fazer esse negócio aí de processamento de dados lá em Osasco, era o antigo ITO, né? Eu tava bravo, né? Que eu queria ser ator, queria ser músico, que tecnologia, que nada, né? E aí eu vejo que foi um belo começo, né? Porque tudo aquilo que eu tive antes, né? Imagina, você fala assim, vamos trabalhar em equipe. Você não quer um exemplo melhor do que você ter uma orquestra, 80 pessoas, cada um fazendo a sua parte bem, para ser uma única música ali no final, né? Você conseguir juntar pessoas para montar uma banda, você improvisar com o que você tem, placa de áudio e tal, e fazer isso tudo dar certo, né? E aí a programação, eu fui muito bem porque
quando você lê uma partitura, não é você interpretando símbolos. Então, lógica de programação, para mim, foi muito fácil. E aí eu comecei como programador. Esse foi o momento que eu entrei na área de tecnologia. Caramba, maravilhoso, Nick, maravilhoso. Bom, Nick, antes da gente começar, né, assim, até eu ia pedir para você se apresentar, mas é engraçado que o meu foi um pouco diferente, né? Tá. Meu pai não indicava meio assim o caminho que eu tinha que seguir, falava assim, faça tal curso. Mas o engraçado foi que quando eu defini, né, com 14, 15 anos, eu já estudava tecnologia, gostava disso, né? Aquele cara que era meio nerdão, gostava muito, já programava HTML, né, que era o início ali da web. Hello World, lembra? Exatamente. Mandava um Hello World ali, publicava na internet, ou seja, era maravilhoso. Mas o que aconteceu com 14, 15 anos, aí eu decidi, meu pai perguntou, o que você vai fazer, né? Pô, eu falei, vou tentar fazer 2 cursos diferentes. Vou me inscrever para estatística na UNB e decidi fazer ciência da computação numa particular, fui tentar. Acabou que quando eu passei, meu pai perguntou assim, né? Meu pai não perguntou nada, mas ficou com uma coisa na cabeça, que ele veio me contar anos depois, né? Olha só. Porque eu estou falando ali do início de 2000. Ele falou assim, poxa, eu vi você se inscrevendo em ciência da computação, eu queria entender o que era aquilo. Na minha cabeça, você ia ser aquele cara que ia arrumar computador, trocar placa de rede, placa-mãe, né? Enfim, dar manutenção em micro. E ele falou assim, pô, acho que você deu o tiro mais certo que você poderia dar. Uma coisa que você ama e uma carreira que tem um futuro aí que é brilhante, né? Que, enfim, segurança, não se fala em outra coisa no mundo da tecnologia, né? Não, exatamente. Hoje o pessoal está muito afortunado porque você já tem muito material disponível, tem cursos, né? N cursos, assim, porque na nossa época a gente tinha que fazer uma faculdade, não tinha uma outra opção. O mercado era muito duro com relação a isso, né? Sim, tinham pessoas incríveis e tudo mais que conseguiam já entregar, mas a gente era barrado, às vezes, por não ter uma faculdade. E eu também, depois do processamento de dados, uma coisa que me ajudou muito quando eu fiz processamento de dados é que a gente tinha que fazer um estágio. Então, quando você tem esse curso técnico, você já consegue começar uma carreira, começar a atuar. Porque quando você é muito jovem, é difícil você falar exatamente o que você vai sentir prazer de fazer, ou de repente vai ter uma remuneração melhor ali no início. Você tem que ir testando. E quando você tem essa possibilidade, né, de já fazer um estágio, começar a atuar, você experiencia muito e consegue tornar ali um pouco mais assertivo o que você vai fazer pro resto da sua vida. Não é pro resto da sua vida, porque muda muito, né? Mas aí depois eu fui para ciência da computação. Mas eu fiz só 2 anos de ciência da computação. Na hora que começou cálculo 2, cálculo 3, eu já estava empreendendo, tinha aberto uma empresa que a gente montava micro, né? Fazia uns programas lá. E aí eu falei, gente, não é tão profundamente técnico que eu vou seguir a minha carreira. E aí eu já comecei a mudar um pouco, mas eu precisava ainda de um diploma. Aí eu fiz aquela faculdade que é o tecnólogo, lá na Uninove, né? Na época era Internet e Redes de Computadores. Mas como eu já vinha atuando, né? Saí de programação e fui para a área de redes, as matérias não estavam acompanhando ali a par e passo o que o mercado já vinha demandando. Então ficou muito difícil eu participar das aulas, porque tinha muito trabalho a se fazer e era muito mais sexy, né? Você tinha mais tesão de estar ali colocando a coisa para funcionar do que estudar a teoria. Mas na faculdade eu conheci meu primeiro sócio, que aí a gente foi lá e conseguiu montar a empresa junto com um pessoal que trabalhou também na minha primeira empresa, né? A gente começou essa jornada juntos e foi muito interessante. Eu lembro que a namorada dele na época que ajudava a gente a passar nas provas. Porque estudar que era bom, meu amigo, era pouco, viu? Boa, mano, muito legal. Cara, é engraçado, né? A gente tem um lado profissional no início, ele bem parecido. Eu comecei também na área eu comecei a fazer ciência da computação, eu larguei, acho que com 2 anos mesmo, né? E Olha depois só. eu fui fazer processamento de dados e depois fiz administração e sistema de informação, né? Foram meus 2 primeiros cursos ali na área de segurança, de tecnologia. Então vamos falar as linguagens de programação que a gente fez para a galera nostálgica ou para o pessoal até assustar com os nomes. Aí fala uma, eu falo outra. Fala uma, eu falo outra. Basic, hein? COBOL. Pô, cara, aí você foi longe. COBOL, né? COBOL, nunca meti a mão em COBOL, você acredita? Mas olha só, cara. Eu tava lá no Ito, né, que em Osasco, chama Fito agora. O berço que era lá era o Bradesco, né? Então tinha a Fundação Bradesco, que já consumia muitos profissionais ali pro banco, né? Mas as pessoas que ganhavam mais dinheiro na época eram os programadores de COBOL. Os amigos, os bons, né, que conseguiram entrar lá no banco e tudo mais. Então eles foram os primeiros a comprar carro e tudo mais. Foi incrível, né, essa mudança. Mas eu tenho certeza que também você fez algum em Delphi, não fez, não?
Pascal. Visual Basic. Pô, Nick, achei que você tava só pintando o cabelo um pouco de branco aí pra dar um ar um pouco mais sério e tal, mas agora acho que a gente tá entregando a nossa idade aqui. Eu sou de 80, você é de quando? 83. 83, então você tá mais jovem. Pouquinha coisa, cara, mas você tá melhor, você tá bem, você tá conservado, pô. Eu acho que eu já levei, foi muita estrada de terra aí sem capacete e tal, pneu furado. Pneu murcho, exatamente. ai. Mas legal, assim, cara, foi uma das coisas que me fez desistir no início foi realmente essa parte de programação, né? E eu não botava muita fé nisso. Programação não quero, realmente, né? Cálculo 1, 2, ali até que me chegava, eu gosto de cálculo, mas a parte de programação não. Depois acabou que eu fui trabalhar com AppSec, né? É engraçado isso, depois eu comecei a trabalhar com a parte de AppSec. E, enfim, né, voltou a linguagem de programação junto. Pô, legal, cara. Boa, aí você começou. Mas olha só o nosso amigo Zamaya, que eu conheci ele na Cisco, um grande profissional de cibersegurança também. Olha que fato interessante que ele compartilhou com a gente. Quem não acredita no COBOL, saiba que o obituário será impresso por ele. Realmente tem muitos sistemas legados que ainda utilizam o COBOL, porque ele sempre foi reconhecido como um sistema muito robusto, muito estável, né? Além disso, né, várias oportunidades, né, de emprego, você ainda acha vagas abertas por muito tempo, procurando profissionais de COBOL ainda para manter alguns sistemas legados aí por trás, né? O Banco do Brasil tinha um grande sistema em COBOL, não sei se ainda tem hoje, né? Isso eu falo de uns 3 anos atrás ali. Eu lembro que tinha e pagava-se muito bem para achar um profissional que pudesse realmente manter ali o COBOL, né? Sem dúvida. Então a gente saiu de programação, depois de programação eu fui para redes. Você continuou em programação ou não? Não, eu larguei programação rapidamente e fui para rede de computador. Eu me apaixonei por redes. Tá muito parecido aí a nossa jornada mesmo. Eu me apaixonei por rede de computador lendo o livro Andrew S. Tannenbaum, que eu ganhei de presente de um amigo meu. Olha só. Ele chegou, me entregou, falou, cara, Kelson, dá uma lida nesse livro que eu acho que você vai voltar a gostar da área de tecnologia, porque eu estava realmente desanimado, né? Tava faltando aula, não queria mais, né? Eu falei assim, não quero mais isso. Aí eu comecei a ler o livro, não esqueço mais. Eu virei a madrugada lendo o livro, né? Eu lembro que eu parei no capítulo de Wi-Fi, né? Que eu falei assim, cara, que maluquice esse negócio de Wi-Fi, né? Tipo, já estavam se falando do início ali, né? Já tinha, obviamente, já se existia a tecnologia, se falava como se fosse, né, uma tecnologia que tinha só em grandes laboratórios e tal. Eu falei, cara, que maluquice, né? Já se fala de Wi-Fi aqui no Andrew S. Tannenbaum. E o que vai ser o futuro disso? Eu comecei a gostar. Eu falei, cara, rede de computador era o futuro. E foi quando eu me apaixonei novamente e fui fazer rede de computador, né? Com foco em processamento de dados, com foco em rede de computador, né? Tinha uma matéria lá na faculdade e aí entrei de cabeça no mundo, né? E depois tirei CNAP da Cisco, né? E fui realmente a fundo nisso aí. Interessante. Eu comecei pouquíssimo tempo com uma rede Novell, cabo coaxial, já cheguei a tempar aqueles cabos coaxiais lá, uma rede anel, foi muito desafiador ali nesse sentido. Depois na rede NT eu já consegui me sair melhor. Teve algumas redes Linux que eu montei, que a parte de compartilhamento de arquivos chamava Samba, que para mim era muito difícil configurar os arquivos para conseguir fazer o compartilhamento correto. Aí depois eu prestei serviço também para uma agência de publicidade lá do meu amigo Lute, e era Mac. Eu falei, meu Deus do céu, como que esse trem aqui se conecta de um lado e do outro, né? Banco de dados, eu confesso que nunca foi uma coisa assim muito próxima para mim, né? Tinha uma SQL que a gente usava em algumas programações, né? Tinha um SQL em si, mas sempre tinha um DBA envolvido ali para ter uma arquitetura, fazer os relacionamentos, e a gente fazia as consultas, né? Fazia as interfaces para injetar o código. Você teve alguma experiência com banco de dados? Cara, eu tive sim, mas eu vou puxar um pouquinho a parte de rede. Que manda. Super engraçada, né? Não sei se você sabe, né? Eu não conto muito isso, mas enfim, abrindo aqui, eu sou daltônico, né? Eu sou daltônico, tenho um problema com as cores verde, vermelho e marrom, em algumas variações. E quando eu estava fazendo a faculdade, um amigo meu me arrumou um estágio, falou, não, vem estagiar comigo aqui na Polícia Federal. E ele também era daltônico, tá? Detalhe, vocês vão entender já a piada. Eu já estou imaginando. Aí a gente estagiando lá na Polícia Federal, a gente crimpava cabo, era muito difícil ter petcord pronto, né? Geralmente a gente fazia, e aí crimpando os cabos e criando. E aí existiam, obviamente, para quem é da área de rede sabe, né? Que é o tipo A e tipo B, né? Dos cabos ali
do cabo Ethernet. E aí, só que a gente clipava, só que eu tinha minha sequência lógica que eu via, né? Que começa ali o branco, branco do verde, verde do azul, tal, e por aí vai. Eu não vou falar as cores, porque senão vou acabar confundindo aqui. Mas tinha toda aquela sequência e a gente clipava. E aí criaram o tipo A, que era o tipo Alcyon, e o tipo C, que era o tipo Cassiano, né? Porque os dois eram daltônicos, aí o pessoal já sabia quando eu tinha um tipo que era eu, que eu clipava, quando o meu amigo clipava, cara. Então era fantástico. A gente fez muito, acho que deve estar até hoje lá, lógico, não. Hoje não, né? Já estão falando de 20 anos, mas deve ter alguns cabos ainda lá clipados de forma errada no data center lá da Polícia Federal até hoje. Não, boa, então já me lembrou de outro aqui. Você conhece o protocolo DPC-DPL? Não tô recordando, não. Não, disquete pra lá, disquete pra cá. Porque antigamente não tinha o que fazer, não tinha USB, nada, né? Era aqueles disquetezinhos. E, putz, para instalar o Windows, sei lá quantos disquetes eram e tal, né? Então era disquete para lá, disquete para cá para levar os dados, né? E aí, junto dessa empresa que eu criei, o nome era IT Solution. Os sócios eram o Diogo Tosta e o Rafael Branco. Obrigado por terem acreditado no projeto lá no início. Aprendemos muito, sofremos bastante. 2 anos a gente ganhou muito dinheiro, a gente só não sabe aonde gastou. E 2 anos a gente faliu, aprendemos muito. A gente tinha, sei lá, 20 e tantos anos, né? Mas estava naquela época da Lan House, lembra? Uhum. E aí a gente montava muita Lan House, né? Então limpava os cabos e tudo mais. Aí tinha o Counter-Strike, que estava bombando. Eu nunca fui muito bom em videogame, né? Mas eu ficava impressionado, a galera jogando ali, e sempre que vinham novos jogos a gente tinha que testar, e tinham jogos que me impressionavam muito, assim, né, a realidade, como que era, e às vezes a gente estava testando o jogo, você ia ver, já tinha amanhecido, e você tinha que começar a atender os clientes, né, foi uma boa experiência de redes aí, latência e tudo mais, para você ter uma mira boa, foi interessante. Bacana. O Corujão, o Rodrigo falou do Corujão. Cara, quantas noites não virei jogando Counter-Strike? Até hoje ainda jogo. Tenho aqui o CS, né? Tá. Ainda jogo até hoje aqui o CSGO, de vez em quando. Quem quiser depois me achar lá, botar o Jones lá pra me achar dentro do CS, que a gente pode jogar um pouquinho aí. Mas boa. Pô, legal, cara. Eu vejo que nosso rumo, né, assim, de carreira foi bem engraçado. Eu tive uma virada na minha vida, assim, quando eu estava no Exército, não era tenente do Exército, e fui para trabalhar exatamente com a parte de redes e software livre, né? Foi o plano inicial de 2008 da implantação do software livre dentro do Exército Brasileiro. Então, um dos projetos que eu passei no concurso lá para ser oficial temporário foi para fazer essa migração para o software livre. E durante esse momento houve a Estratégia Nacional de Defesa e aí eu comecei a dar aula, tá? Foi tudo assim muito junto. Comecei a dar aula, foi minha primeira experiência como professor, e só tinha cadeira de segurança. E eu estudava segurança nos meus 14, 15 anos porque eu gostava muito disso, estudava bastante, fazia apostila, cara. Eu vendia apostila impressa pela internet com 14, 15 anos, ensinando como defender, como invadir, enfim, ensinava essas besteiras, né, FTP e tudo mais. E durante essa experiência eu estava lá e eu comecei a dar aula de segurança, porque era a única cadeira que tinha, né? E o que aconteceu? Do nada veio a Estratégia Nacional de Defesa e falaram, nós temos que criar aqui o selo de segurança, de defesa cibernética aqui no Brasil, né? E chamaram alguns profissionais e chamaram mais um major, que na época é o Coronel Lamelas, hoje já está na reserva, amigo também, muito amigo meu, faz o Security Cast com a gente, e mais alguns profissionais, e acabou que a gente meio que começou a desenhar o que seria hoje o Centro de Defesa Cibernética, mas era bem incipiente, estou falando de 2008 e 2009, dentro do Estado-Maior do Exército. Então foi isso meio que me direcionou para entrar de cabeça na área de segurança. O que foi que te deu esse estalo assim, falar assim, pô, né, entrei no mundo cybersecurity, porque você trafegou por redes, né, passou um pouco por programação e tal, e enfim, até empresa de manutenção de computadores você passou ali, né, você falando. O que foi que te deu esse start assim na área de segurança? Cara, a necessidade conta para pagar. Quando a minha empresa quer motivador maior que esse, cara. Melhor, empresa, boleto. Boleto, né? Ou uma esposa brava. Tô brincando, Letícia, você é maravilhosa, não tem problema não. Brincadeira. Mas o que acontece? Como a empresa faliu, a gente sempre priorizou pagar os funcionários, as nossas obrigações, mas a parte de imposto, aluguel e tal ficou para trás, né? E aí a gente não tinha muito o que fazer, né? Meu amigo acabou voltando para uma empresa que ele já tinha trabalhado,
E naquela época, a gente tinha começado uma estratégia de revenda. Primeiro era computador, aí eu comecei, cara, o que eu posso revender aqui para dar certo, né? Aí tinha um cara que ele era muito bom da área comercial, que precisava de alguém técnico para fazer algumas coisas. E eu acabei voltando a estudar um pouco mais a parte técnica que eu tinha deixado de lado. E aí esse produto chamava Ironport. Você lembra desse produto? Segurança de e-mail. Da Cisco. Da Cisco depois. A gente que criou aquele produto lá. Tô brincando aqui. Sim. É só uma cutucada no Zamai aqui. Não sei se ele tá aí ainda, brincadeira. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E aí era assim, né? Tinha a oportunidade de ser pré-venda. E aí, uma coisa que eu queria compartilhar com todo mundo assim, primeira coisa, deem chance ao acaso e seja um cara de pau. O que é dar chance ao acaso? Você se colocar num almoço com pessoas que de repente você não conhece, num evento você começar a interagir, o pessoal vai para um happy hour, poxa, você vai junto, fica até mais tarde, você não só cria esses laços, mas você também aprende. Então meu desafio eram 2, que não tinha nada a ver com a possibilidade de ir para um pré-venda dentro da Ironport. Ironport era segurança de e-mail. Bom tempo aquele que o maior desafio para a gente era o spam, né? Que estava vendendo lá um comprimidinho azul, um relógio falso, né? Ou enchia a nossa caixa de e-mail. Não tinha nada disso de criptografar aqui, criptografar lá, roubar credencial, né? Era muito mais uma questão de performance. Naquela época o link era muito pequeno e caro. Então, realmente, o SMTP ali, né, um ataque de muitos e-mails direcionados poderia derrubar o teu serviço, né? Então, tinha que ter uma solução parruda para isso. Realmente, a Ironport fez história. E aí, quando eu estava como revenda, vinha um gringo fazer o curso da Ironport. Tony, lembro do nome dele até hoje, foi um cara incrível. Nossa. Eu estava lá, não falava inglês direito, mas, cara, eu metia as caras, fazia pergunta, lia o negócio, ele queria ir pro happy hour, eu ia pro happy hour com ele, tentava ver uma maneira de sempre estar próximo, tomando um cafezinho e tal, né? E também com o pessoal da Ironport. Mas olha só, o que eu acho que me diferenciou naquela época, quando a gente ia fazer um projeto, eu não pensava só em entregar tecnicamente. Eu falava, como que eu posso entregar, acho que talvez por eu ter empreendido antes, algo que ajude já a caminhar para um fechamento. Então imagina, você está tendo, eu perguntava para o cliente, quanto custa o teu link? Quanto que está sendo consumido pelo SMTP, o protocolo de e-mail, né? E o Ironport tinha uma sacada boa que ele cortava a conexão. Então você nem chegava dos IPs que tinham má reputação, né? Era o Sender Base, ficou muito famoso e funciona muito bem até hoje. Então você economizava muita banda. E aí você falava, quanto que é o preço médio de cada... Eu fiz até uma planilhinha lá, de cada funcionário apagando e-mail, isso, aquilo, aquilo outro. Então tinha ali uma pegada um pouco mais de negócio, né? Que é até o tema dessa nossa live. Então lá atrás eu já tinha um pouquinho essa pegada. Aí o pessoal falou, caramba, Nick, eu vou te ajudar, mas, cara, olha só, você não fala nada de inglês, cara. Você tá ruim tecnicamente, mas eu tenho vontade, né? E com a vontade eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer. Fiz as primeiras entrevistas, eu fui muito mal, mas eu ganhei uma chance. Então eu sou muito grato às pessoas que me deram essa chance lá na Ironport e eu agarrei com unhas e dentes, né? Então minha meta era, em 6 meses, dominar tecnicamente, em 1 ano, falar inglês, né? Tecnicamente foi um pouquinho mais fácil, o inglês foi complicado, mas aí depois eu consegui fazer isso acontecer. E aí foi a primeira pegada que eu tive de segurança. Depois a Cisco comprou a Ironport, eu fui para dentro da Cisco, e a Cisco comprou como que era aquela do IPS, do porquinho rosa, o Certified. Não, esse eu errei. O Certified, que veio depois. Aí eu já estava vendo o que era IPS, como funcionava isso, né? E aí na Cisco eu já fui para a área comercial. Não era bem comercial, era canais, né? Então eu entendi como que uma empresa, através de canais, consegue fazer uma operação exponencial, porque você não vai conseguir contratar funcionário suficiente para estar em todo lugar do mundo. Então você treinar e capacitar esses canais, eles conseguem replicar isso, né, na sua região. Tem gente que vende para governo, tem gente que vende para privado, e você atende todo esse ecossistema. Eu só vou falar mais uma coisinha antes de pular para a próxima, a gente pode depois falar de outros temas, mas como que eu consegui a minha primeira posição como Country Manager? Lembra aquele pessoal lá da Ironport que eu fiquei próximo, que me ajudou e tudo mais? Eles foram para a Zscaler.
Zscaler, eu tô falando de Zscaler em 2010, gente. Start. Minha internet funcionava naquela época lá, os provedores não tinham ponto de troca de tráfego direto, né? Então tinha latência. Imagina, você quer colocar segurança numa navegação internet, putz, é complicadíssimo. Se o e-mail demora para chegar, tá beleza, né? Não pode demorar muito, mas navegar não tinha como. Mas foi uma jornada incrível aprender de internet, de cloud, de segurança em 2010. Não, cara, fantástico, é legal, assim, eu vejo que realmente, né, o mais importante dessa relação toda, como você falou, é você fazer a relação profissional. Foi um pouco do que a gente até comentou aqui no início, né? E você já tinha uma visão de trazer um ROI do produto para o teu cliente. Eu fiquei abismado, assim, pô, estamos falando que é de 2009, 10, né? Isso tá contando agora? Eu comecei com eles em 2005, 2007 a Cisco comprou. Então, eu já fazia isso na minha empresa. Então, 2004 eu já comecei a levar essa abordagem, né? Porque eu vi o pessoal falando assim, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Mas peraí, mas você está gastando dinheiro com outras coisas, né? E uma coisa que eu sugiro muito para o pessoal, assim, sabe, tenta entender o que motiva cada pessoa que está do outro lado. Porque eu sou muito grato, que eu aprendi rápido que negócios são feitos entre pessoas e essas pessoas representam empresas num determinado período de tempo. Não dá para você levantar a bandeira e falar, eu sou essa empresa, é a melhor do mundo e você não é ninguém. Não, gente, o mundo dá voltas. Lembrem sempre disso, né? Com certeza, tem que ter um respeito, né? Tem que respeitar o espaço do outro e tudo mais, mas lembrem disso, né? Negócios são feitos entre pessoas. Então, na hora que você consegue pegar e ajudar a outra pessoa, não ter tanta reclamação da quantidade de e-mails, dar uma navegação internet mais rápida, né? Isso, aquilo, outro, a pessoa que está do teu lado, ela vai ajudar o projeto a ser aprovado, porque no final do dia, ela vai também ganhar os louros, né, de ter funcionado um projeto como esse. Mas uma coisa eu te confesso, a venda do Aeromport, para mim, era uma coisa muito mais fácil do que foram as outras empresas. Por quê? Se você coloca o produto, bloqueia todo o lixo, na hora que você tira, o spam chega para o presidente, para a secretária, para todo mundo. Aí o que acontece? O que aconteceu aqui? Tem uma enxurrada de e-mail, né? Que tinha um produto em demo aqui, em POC e tudo mais, a gente teve que tirar. Volta esse produto, paga o que for. Essa parte do paga o que for é mentira. Sempre tinha uma boa negociação, mas era mais palpável para todo mundo, né? Porque quando a gente fala de Zero Day, depois a gente fala um pouco disso na minha época lá de Aeromport e tudo mais, né? Quando você fala man in the middle, caramba, são coisas que a gente não consegue, é difícil tangibilizar para o negócio, né? Verdade, não verdade. E são dicas ali que, no fim das contas, como você trouxe, né, tanto do ROI, que acaba, voltando um pouco, eu estava comentando também, que acaba te abrindo portas, como te abriu portas depois nas Zscaler, né? Então, eu acho que você participar de eventos, você tá ali realmente conversando com as pessoas, né? Puxando um tempo a mais para ficar num happy hour ali com algumas pessoas que vão trazer uma possibilidade depois. É assim que acontece, né? Já contratei pessoas, né, por causa exatamente disso, que ficaram amigas, que eu vi que tinham capacidade para poder estar ali naquela posição. E você, num momento que a gente fala de contratar pessoas de segurança, a gente tem que sempre um pé atrás ali. Pô, será que essa pessoa realmente vai... É normal, é uma posição que você tem que tem que ter confiança, né? Quase uma posição de, como é que eu posso trazer aqui, um cargo de confiança mesmo. Então, sim, é super importante isso. Não, sem dúvida. Outra dica que eu daria é assim, não se atenha só à sua posição, à tua atividade, o job description lá, né? O que acontece? Quando você tem o skin in the game, que você está comprometido com o projeto dar certo, todos os elementos eles têm que funcionar. Então, se eu estou num cliente, está tendo um problema no e-mail e eu vejo que tem uma configuração errada no DNS, eu não vou ajudar o cliente a arrumar isso, eu não vou ajudar a fazer um troubleshooting, depois entender que é um problema de rede. Lembra, pessoal, são pessoas. Então, na hora que essa troca começa a ocorrer, acaba ajudando muito. E o pessoal fala, caramba, Nick, como que você conhece tanto CISO? Eu falei, porque eu virei madrugadas no data center com essas pessoas. Os CISOs que estão nessas posições hoje eram os analistas, eram os gerentes daquela época. E se você passou por uma situação difícil e a pessoa estava do seu lado, concorda comigo que a relação de confiança ela muda completamente?
Não, com certeza. Na verdade, ela entra numa escala assim que não tem nem como mensurar, porque é a pessoa que estava do seu lado naquele momento, né? E você precisa de se apoiar realmente em alguém, não é só você ali, né? E segurança nunca foi ninguém sozinho, né? Como você falou, são todos trabalhando em conjunto. Se você tem uma pessoa que te apoia naquele momento, é óbvio que a questão de confiança ela vai lá em cima, né? A escala é gigantesca, exponencial. Não, certeza. E olha só, um dos projetos mais desafiadores que eu tive, acho que eu posso falar o nome da empresa, era um grande banco ali com logo vermelho espanhol, né? E lá, olha o celeiro de profissionais que saíram de lá, né? O Álvaro Teófilo, né? Grande abraço para o Álvaro, um grande profissional, aprendi muito com ele lá. Tava o Lincoln, que agora tá em Brasília também, o Cristiano Adjuto, que está na B3, o nosso amigo Glauco, que está na Cielo, o Sester, que está na Telefônica. Olha as pessoas que surgiram daquela época e a gente cresceu e se desenvolveu juntos, né? Então você aprende nos livros, aprende, mas você aprende muito com as pessoas também. Boa, não. A relação pessoal, ela chega a ser fundamental, né? E é o que no final traz ali, realmente, como você falou, olha o tanto de... Estavam todos numa empresa só, e olha o tanto de empresa que você falou, ou seja, cada um está em uma diferente, né? Então você tem uma capilaridade ali, conhece, né, cerca de pessoas que estão em quase 10 empresas ali, só num case que você está trazendo. Então, realmente, né, o networking ele é fundamental para quem é profissional e realmente deseja crescer, ainda mais no quesito de segurança, que é um mundo super fechado, né? Eu brinco. Você vai para os eventos de segurança, você está na Black Hat, você sai da Black Hat, você vai para um H2HC, você passa para um RoadSec, por exemplo, MindDSec, você encontra as mesmas pessoas circulando nos mesmos locais, é sempre o mesmo grupo andando, é super engraçado isso. Não, com certeza. E um caso que eu queria comentar com vocês, no meu momento de transição das Scaler, uma coisa que eu aprendi muito importante quando eu saí das Scaler, né? Então foi uma lição bem interessante ali. Hoje eu escolho as empresas que eu vou por 3 pilares. Tem que ser um problema difícil de resolver, porque senão ele vai virar commodity, né? Ele vai virar rapidamente ali uma solução que está todo mundo fazendo. Eu gosto de levar coisa nova para o mercado e tudo mais. Tem que ter um time de gestores que você compartilha dos mesmos valores. Você às vezes não vai estar tão próximo deles e tal, mas compartilhar dos mesmos valores faz sentido. E tem que ter um mercado endereçável, que é o quê? Poxa, se eu estou na área de vendas, eu tenho que conseguir vender num determinado período de tempo, senão eu sou mandado embora. E eu estava passando por alguns desafios nessa empresa e eu queria que todo mundo também tivesse essa tranquilidade, lógico, compartilhasse com quem vocês têm confiança quando vocês não estão satisfeitos no trabalho. Então, não tem como eu adivinhar que você está querendo mudar de carreira. E, ao mesmo tempo, tem um amigo meu aqui do lado que ele está querendo um profissional que tem essas características. Num ambiente seguro, com pessoas que você confie, compartilha. Fala, olha, eu estava analisando, né, ir por esse caminho. Olha, eu estava querendo um novo desafio. Porque aí fica mais fácil você encontrar essas oportunidades. Eu não sei se faz sentido para você essa abordagem também de transição de carreira ou de projetos. Acho que faz muito sentido sim, tá, Nick? Quando eu penso em carreira, ainda mais, eu não vou falar agora desse tipo de rotacionar a carreira, mas fazer uma transição, né? Quando eu estava no meu momento, que eu estava ali tecnicamente trabalhando, quando eu estava trabalhando na parte técnica, para mim foi muito complexo, né, olhar e falar assim, cara, vou liderar times, vou liderar pessoas, né? E no início foi uma coisa natural, mas teve um momento que eu parei, olhei, que não sei se acontecesse contigo, né, mas sempre eu até brinco, né, é um olho no PowerPoint nesse momento e um olho no terminal, né? Você quer participar dos dois, você quer ser tanto técnico e continuar também apresentando. Só que você tem um momento que você não consegue mais, porque você tem que pensar o quê? Nisso que você falou, na carreira das pessoas que estão contigo, né, no conforto delas, né, no possível burnout que aquela pessoa pode estar sofrendo, porque você está ali com várias demandas e ela está absorvendo e você não está sentindo. Então, se você não se responsabiliza, né, não olha para aquelas pessoas ali de verdade, não entra no introspecção, chama ela para one-on-ones, para conversar, eu acho que você acaba perdendo o pace e seu time ele vai se desfazendo aos poucos. E parece uma bomba relógio, né? Do nada explode. É bem super isso mesmo. Complicado. Mas assim, acabei que eu me apaixonei, né, por isso, né? Com o tempo, assim, lógico, não consigo perder minha veia técnica, você sabe disso, eu continuo fazendo meus estudos, enfim, vou sempre atrás desses materiais
e até palestras, né, tecnicamente também algumas coisas, mas realmente na hora que a gente fala de trabalho, acaba que o foco fica 100%, né, em projetos, pessoas, né, aquele famoso tripé, né, processos, pessoas e tecnologia, né, você fica de olho nos três para que tudo encaixe direitinho e você consiga entregar, né, trazer metas, enfim, né, tudo isso que a empresa precisa para ir crescer em conjunto, né? Trazer segurança no fim das contas. Não, sem dúvida. E aí lá na FireEye teve um cara que me ajudou muito, que foi o Jeff Williams, desde a época de Aeroporto, o Bob Cruz, que eu trabalhei mais diretamente com ele, foi um cara incrível, também encontrei com ele nessa RSA, fiquei até emocionado de encontrar ele lá, um cara fenomenal, né? E aí foi muito bacana por causa disso, né? Na FireEye, por mais que fosse uma coisa super inovadora, você falar do sandbox, né? Que os ataques, eles deixaram de ter uma assinatura constante. Eles passaram a ter comportamentos que não tinham antes, eles se aproveitavam de vulnerabilidades não conhecidas. E veio aquele boom do nation state attack, né? Um país tentando atacar o outro. Quando você fala de cybercrime, se você está um pouco mais seguro do que a média, realmente o atacante ele vai para um outro lado, porque ele quer ganhar dinheiro o mais rápido possível. O atacante tem ROI, tá, pessoal? Tem TCO, tem tudo mais, né? Ele quer transformar isso em dinheiro o mais rápido possível, mas as nações não. Você está falando de soberania nacional. Quanto que vale para um país entender qual é a matriz energética? Quanto vale para um país roubar, né, a fórmula de uma vacina e não gastar bilhões em desenvolvimentos, de um caça, de um carro? Então isso era o que estava acontecendo naquela época. Os ataques memoráveis ali, né? Era o Stuxnet, era o da Sony, que interrompeu, acho que foi o primeiro com essa grande característica de ransomware, né? De você disruptar o negócio. Eles criptografaram tudo, não tinha expectativa nenhuma que esse ambiente voltasse e destruíram lá toda a inicialização de todos os computadores. Foi um negócio do outro mundo. Então, a FireEye já ajudava a proteger com esse conceito do sandbox, caixa de areia, que você clica no arquivo, entende o comportamento. Por que um PDF está fazendo um callback? Porque o PDF está mudando o registro do Windows, não é uma característica, é sim um arquivo malicioso. E depois eles compraram a Mandiant. Então foi meu primeiro contato com esse processo de resposta a incidente, como tudo aquilo acontecia. E depois eles compraram a ICI Partners, que faz aquele trabalho de atribuição dos ataques, com técnicas, ferramentas, procedimentos. Eles criam grupos, esses grupos têm interesses e aí essa inteligência ela é vendida para você conseguir aprender com isso e tentar estar um passo à frente dos atacantes. Boa. E na verdade isso é uma briga de gato e rato, né? Eu tenho um exemplo que eu vivi ali diretamente, foi até da WannaCry, eu contei no outro podcast, e falei exatamente isso. Quando a WannaCry veio, né, você lembra que descobriram a forma de como bloquear, né? Ou seja, como parar o ataque da WannaCry. Ele fazia um teste no DNS, né, num domínio, né? Se ele não conseguisse alcançar o domínio, que era um domínio que não existia, ele começava a fazer a criptografia, né? Aí uma pessoa registrou o domínio. Aí o que ia acontecer? Quando o WannaCry ia começar a rodar na máquina, ele via que o domínio existia e não fazia, parava, né? Via que era uma máquina que podia ser um teste ali, ou seja, um sandbox, ou até um honeypot, alguma coisa assim. E aí conseguiu parar, mas logo depois, né, isso eu tô falando de sexta-feira para sábado, domingo, foi quando começou o ataque. Na segunda-feira já vieram variáveis, já que essas variáveis não tinham mais esse teste, né? Ele fazia alguns outros tipos de teste ali na própria máquina, para fazer, né, ver se tinha algum canary ali, né, alguma coisa assim. Via que não era canary, viram que eram arquivos que realmente eram reais, ele já executava. Então, realmente, né, essa briga ela está cada vez mais complexa, né, porque você dá um passo, né, à frente, obviamente, né, como você falou, o hacker tem ROI, o hacker tem target ali, ele tem que, né, buscar não vou usar nem o nome hacker, né, o criminoso, cybercriminoso, mas ele tem um target ali para buscar, né, esse dinheiro, né. E o tempo todo você fica nessa briga. Uma hora você dá um passo na frente, você tá bem. E até falo, né? Segurança, né? É uma frase que eu gosto muito, eu utilizo ela desde o meu início na carreira de segurança, quando eu comecei a dar aula lá, e falo de 2008. Segurança, na verdade, ela não é um conceito formado. Segurança é um estado, né? Porque num momento você está seguro, no outro você não está. Então essa é uma frase que eu uso há muito tempo, né? E, inclusive em palestras minhas, porque ela é um foco. O segurança, inclusive, é até um sentimento, às vezes, né? Um sentimento, estou seguro nesse momento, não estou. E você sente muito isso na comunicação com o board. É engraçado, né? A gente estava apresentando os números, eu vou abrir um pouco hoje até para o meu líder lá, e aí a gente comentando, ele falou, cara,
eu estou no momento que eu estou me sentindo seguro dentro da empresa, sabe? Meu sentimento de segurança, ele cresce a cada dia, né? E é esse estado, é esse momento, é esse sentimento que você tem que ir construindo, obviamente, né? Com ações que vão estar integradas e tentando nessa briga diária, porque vai ter um momento que você vai sofrer um ataque, né? Acontecer alguma coisa, porque pode acontecer com todo mundo, e aí você faz essa análise final, né? Eu acho que você tem o mesmo sentimento, né? Não, sem dúvida. E depois a gente vai deixar um pouquinho mais para o final para falar da parte de negócios, mas eu tenho criado palestras que tenham assuntos comuns a negócios. Uma foi de antifragilidade, que foi uma palavra cunhada lá pelo Nicolás Nassim Taleb, que ele diz que a antifragilidade é o exato contrário de frágil, porque resiliente não é. Então, quando eu vou fazer essas palestras, eu desafio as pessoas a terem uma postura diferente, porque o frágil é fácil de se identificar. Uma taça de cristal, que ela cai, ela quebra. Ela é aversa ao choque. Mas o resiliente seria como uma fênix, ou a fênix, se ela morre, ela ressurge das cinzas. Mas se ela morreu por causa de um tiro, ela não volta à prova de bala. Uma palmeira numa tempestade que ela fica quase quebrando, mas não quebra. Ela não volta com um design interessante. Então você foi lá, bloqueou o ataque, mas você não aprendeu com ele. Bloqueou o ataque, mas você não aprendeu com ele. Até quando você vai conseguir fazer isso? Isso, infelizmente, tem dias contados. Antifragilidade, eu uso aquele exemplo dos 12 trabalhos de Hércules, que era a Hidra de Lerna, que quando você cortava uma cabeça, surgiam duas. Cortava uma cabeça, surgiam duas. Então ela queria o choque, porque através do choque, ela se tornava mais poderosa. E ainda tinha uma cabeça lá... e ele conseguiu parar esse processo cauterizando, né? Então ele cortava cauterizado, então não surgiam duas, mas ainda tinha uma cabeça que era imortal. Olha só que belo exemplo, né? De antifragilidade. Aí colocava-se uma pedra lá em cima dessa última cabeça, diz que ela não oferece perigo, mas está viva até hoje. Então, nós de cibersegurança, a gente tem que saber que o ataque ele vai acontecer. Se não interromper o negócio, ele entrou na sua rede, roubou uma credencial, vamos entender o porquê que roubou a credencial e que esse processo não aconteça mais. Vamos entender por que aquela VPN está conectando direto, por que a gente não pode prover esse serviço de uma outra forma. Uma configuração errada na nuvem, uma API aberta. A cada momento, a certeza que a gente tem, né, gato e rato lá, que alguma coisa vai acontecer. Não desespera, aprende e melhora. Aí o pessoal falava assim, mas por que eu tenho que ser antifrágil? Deixa eu ser resiliente, tá bom? Aí a minha resposta era, porque isso é o certo a ser feito, porque para você ter segurança, mas não engajava as pessoas. Aí eu li um livro do Simon Sinek, que na verdade esse conceito dos jogos infinitos veio do Dr. James Carson, que ele diz o seguinte, quando você tem um jogador finito contra um infinito, é muito ruim, porque o finito ele está falando, eu vou ganhar, e o infinito está falando, eu quero continuar no jogo pelo maior tempo possível. E é exatamente isso que acontece. Infelizmente, tem empresas, gestores, que falam que nunca foram atacados e nunca serão atacados. Isso é uma inverdade, né? Só tem duas empresas, uma que foi atacada e outra que não sabe que foi atacada, né? Mas quando você tem um pensamento infinito, que a todo dia você está um pouquinho melhor do que ontem, é igual ir na academia. Hoje eu fui na academia, sabe o que eu vou ter que fazer amanhã? Dá-lhe academia de novo. Comi saudável? Pô, vou comer saudável. Tem um dia que eu vou dar uma escorregada, mas rapidamente, né, eu vou entrando nessa rotina de novo e assim vai. Então, eu estou tentando cada vez mais usar termos de negócios, escritores conhecidos, né, dos executivos, para que essa conversa ela reverbere do outro lado e eles empatizem mais com a cibersegurança. Desculpa, que foi quase um monólogo, né, mas era só para concluir o raciocínio. Não, pô, foi fantástico, sabe? Foi fantástico, assim. E legal entender, né, que essa é uma linha de pensamento, você falando de antifragilidade nesse momento. É muito legal, um conceito que eu até trago já e aliás, estou estudando, eu vi outros podcasts que você fez e estou achando super interessante, porque é um momento que você pensa, né? Uma coisa é você... Ele se confunde, não é que se confunde, ele se completa, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa reativa, né? Ou seja, eu sofro ataque, eu vou reagir e vou resolver, né? Eu sou uma pessoa proativa, eu vou estar ali buscando meios para que aquele ataque não aconteça, né? Você vem com o conceito de resiliência, que é você estar preparado para tomar porrada e não cair, né? E você tem um conceito de antifrágil, que não é a mesma coisa, né? Ele acaba se completando. Então, isso eu acho que vai se criando talvez um conceito de segurança que eu poderia dizer que assim que realmente é o futuro, que como os líderes, né, e até os líderes de time, né, não falo somente os C-level, mas eu falo também líderes mesmo, coordenadores, gerentes,
tem que começar a pensar para entender estrategicamente como vai tomar a segurança no futuro, né? Então, eu acho que sim, né? Isso é um conceito que ele tem que reverberar muito, né? E tem que ainda trazer bastante... tem que ser condensado para que todo mundo receba, né, essas informações na sua formação ali, sabe? É bem bacana, eu estou gostando bastante. Não, legal. Outra coisa que eu vejo também são os executivos falando assim, então tá bom, toma aqui um cheque de 10 milhões, você vai lá e resolve isso para mim. Gente, não tem como, não tem milagre, né? Não tem uma bala de prata, que é uma tecnologia, sempre vai ter processos, pessoas. A gente tem um gap gigante de profissionais na área, né? Quem não sabe o que fazer aí da área, venha para nossa área, que tem vaga, paga bem, é sexy, né? Dá uns probleminhas de vez em quando, uma dorzinha de cabeça, né? Mas é muito legal, isso não tem sombra de dúvida. Mas o que acontece às vezes o teu processo, a tua governança está tão baixa que não adianta você investir em tecnologia, você não vai sair do outro lado. Às vezes tem que chegar e falar para esse executivo, vamos fazer o seguinte, me dá 1 milhão esse ano, no próximo você me dá 3, no outro você dá 6, e até ter uma mudança muito grande de cenário, a gente vai ter que continuar investindo ali, né, um determinado montante que vai ser alto para você conseguir se manter. Porque na cibersegurança é injusto, né? Você não tem nada, compra um firewall e um antivírus, você investe pouco e já melhora bastante a tua segurança. Mas lá em cima, né, quando você já está com várias camadas, DLP, Sandbox, Next Generation Firewall, CASB, Zero, tudo isso, para você galgar, né, mais 1% no nível de segurança, o investimento é tão grande que talvez o negócio fale para você, olha, o nosso apetite ao risco parou. Nosso apetite ao risco é aceitável daqui para frente. Eu não vou conseguir desembolsar muito mais que isso. Mas quando o profissional de cibersegurança começa, né, a falar de risco, cenários de exposição, junto com os executivos, esse é o linguajar deles. Esquece de falar de siglas, esquece de falar techniquez. Seja apaixonado pelo problema, pelo negócio da sua empresa. Entenda o negócio da sua empresa. Não seja apaixonado por tecnologias, porque isso realmente hoje é muito difícil você conseguir que as pessoas, né, consigam ter um diálogo ali que faz parte do dia a dia desses executivos. Bacana. Eu achei legal o que você trouxe aqui, que diz muito do meu momento quando eu fui para a empresa que eu estou hoje, tá? Quando eu cheguei na empresa, você nem sempre chega naquele momento mágico que é o momento de alinhamento do budget, né? Você chega com o plano pronto, vamos aqui agora investir. E eu cheguei nessa empresa exatamente para constituir, criar, né, a equipe, o time de segurança, enfim, né, criar realmente, trazer o conceito do zero, né? Porque não existiam ações, mas não era uma coisa coordenada. E quando eu cheguei, eu sempre tenho essa missão inicial de entender, né? Eu não penso somente, não, preciso de dinheiro, vamos implantar aqui, vamos comprar os softwares, está tudo certo. Eu sempre tenho aquele foco que eu acabei de falar, né? Pessoas, processos, tecnologia. Então, eu constituí um plano, né? Que era exatamente, primeiro eu preciso estruturar pessoas, a gente não tem pessoas aqui dentro, né? Quem que eu tenho que contratar, né? Depois eu tive que olhar como eu vou instalar processos, porque eu não vou ter dinheiro ainda nesse momento para imputar software, né, e trazer, e nem tem plano. Como é que eu vou entender quais os riscos, né, quais vulnerabilidades meu ambiente tem, o que ele precisa alinhar ao negócio também. Então, tudo isso é um momento que você está ali buscando informações. E depois, sim, você pensa em tecnologia, que aí você fecha essa tríade, né, você tem, né, a tecnologia, tem o processo, tem as pessoas e tudo começa a andar de uma forma mais cíclica, né, melhor, enfim, né, um PDCA ali. Então, foi uma coisa de sucesso interessante, sabe? Porque eu consegui ver todo esse caminho durante, por acaso, 2 anos que eu fiz agora, que estou nessa empresa. Deu exatamente esse ponto. Mas eu falei um pouco disso também, até como uma forma de conscientizar as pessoas e queria entender o momento que você está hoje, sabe? Assim, o que tá o foco do seu trabalho hoje, além, lógico, né, você está falando de trazer esses conceitos, conscientização e tal, mas como é que está o foco do teu trabalho hoje quando a gente fala de cibersegurança, né? Eu falo o NIC. Perfeito. Uma coisa que eu tenho levantado muito a bandeira também é fazer o básico bem feito. Tem pessoas que odeiam que eu fale isso, mas assim, é uma realidade. É muito sexy falar de inteligência artificial, machine learning, criptografia quântica. Tudo isso é muito bacana, mas se você olhar para os últimos ataques que vêm acontecendo, o que aconteceu? Vazou o dado. O banco de dados estava criptografado? Não, estava em texto puro. Como que vazou o banco de dados? Uma configuração errada da nuvem ou de uma aplicação.
ou uma API que não tinha segurança. O atacante foi tirando essa informação lá com pequenas consultas. Criptografou o ambiente, não tinha o backup. Tinha o backup não estava funcional. Estava faltando aplicação de patch, não tinha o EDR, não tinha o antivírus. Então, na hora que você chegar numa empresa, realmente a minha sugestão é dar uma olhada nisso. Não é sexy, é encanamento, mas se você conseguir fazer isso, já te ajuda bastante. E quando eu trabalhei na Microsoft, tinham muitas empresas que eu visitava e eles nem sabiam quais os produtos que tinham lá dentro. Isso não acontece só com a Microsoft. Quando você compra os bundles, os pacotes do fabricante, às vezes você tem produtos lá, talvez não seja o best of breed, o melhor do mercado para aquela época, mas de 0 para 1, poxa, já tá bom, vamos otimizar, usar melhor o que você já tem. E aí depois você vai elevando o nível, vai ganhando em escala. Então a primeira sugestão que eu dou é essa. E também entender do negócio, gente. Eu que estou na Nozomi agora, que faz a parte de segurança para a parte industrial, infraestruturas críticas, o atacante viu que você atacar uma linha produtiva, geração de energia, uma usina, eles sabem muito bem quanto que é 1 minuto parado, 1 hora sem produzir. Às vezes o escritório não tem tanto, não é palpável. Ah, vai cair a ação, vai sujar o nome da empresa. Mas isso se recupera depois. O minério não extraído, a energia não gerada, isso não volta mais, né? Isso aí já foi. Então me chamou muito a atenção, na hora que você vai, entende do negócio, que você consegue precificar isso muito bem. Então você consegue ter uma conversa que fala, né? Olha, quantas paradas você está tendo? Estou tendo 5 por ano. Se eu te ajudar a evitar ter uma, como que a tua... E não é nada de cibersegurança, sabe? É operação mesmo, mas você está entendendo como que o negócio pensa. Lógico que ninguém quer o RH criptografado, que vai atrasar o processamento da folha, o marketing, que vai atrasar uma campanha, mas na hora que você para a produção, o problema é muito, muito maior. Sim, não. Realmente, né? Eu acho que você conseguir conscientizar de alguma forma, né? Você trazer essa consciência, poxa, preciso fazer o básico bem feito, né? É o que eu falo, é igual a construção de uma casa. Se você não tem uma fundação bem feita, né, a parede não vai se sustentar em pé, né? Você pode colocar a janela mais bonita do mundo, você vai perder o dinheiro daquela janela mais bonita do mundo, porque ela não vai ter funcionalidade numa casa que vai derrubar, vai ter uma parede que vai cair no chão. Então, eu acho que o básico bem feito é a fundação, né? Você fez aquilo, deixou ele solidificado e começa a levantar a parede, pensando, agora eu tenho que fechar o telhado, assim, agora que eu tenho uma casa funcional, como é que eu posso ir melhorando, sabe? Não, vou trocar uma porta, né? Vamos colocar um armário aqui. E aí, dessa forma, você consegue ir elevando. A maturidade, né? Que tudo mais que eu estou fazendo essa analogia é exatamente de crescimento de maturidade, né? Do nível de maturidade da empresa. Ela está muito ligada àquele ponto que você comentou lá atrás, né? Você sair do nível de maturidade 0 para o 1 para o 2 é muito rápido, é barato e está muito ligado muito mais a controles e ter o 0 ou 1, né? Quando você vai sair do 2 para o 3, você já está falando do crescimento exponencial, né? Você já não gasta mais 1, 2, você vai gastar isso aqui 10 vezes, 15 vezes. Até chegar um momento que para fazer umas pequenas viradas, a gente está falando de milhões. É isso aí. É isso aí. O problema é muito complicado. E o atacante do outro lado, ele entendeu muito bem essa questão do negócio. Vou dar uns números aqui para vocês, tá? Até 2025, os atacantes irão ganhar por ano 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares seria o terceiro PIB do mundo, né? Estados Unidos, China e o cybercrime. Na hora que você pega os próximos 4 crimes juntos, tráfico de pessoas, drogas, armas e tudo mais, não dá o que se ganha com cibersegurança. E outra, né? É muito mais fácil você ir para a cadeia executando esses outros tipos de crime, ou até realmente morrer ali num assalto, colocando uma dinamite num caixa eletrônico, do que você tá lá protegido, né? Não sei quantos golpes para trás, num país que não tem extradição, numa rede criptografada, anonimizada, e você tá fazendo dinheiro. Então, o cybercrime, eles sim estão no jogo infinito, que a cada vez ganhar mais dinheiro, e crescendo, e crescendo. Se eu não consigo correr mais que o leão, deixa eu correr mais que o Alcion, porque daí o leão vai estar ocupado com você e eu consigo sair. Então as empresas é a mesma coisa. Tente ser a empresa mais segura do bairro, do país, do segmento. Com isso você vai ganhando ali, né, uma dimensão muito mais segura dentro do teu ecossistema. E o que acaba acontecendo também, quando você tem essa cabeça do cybercrime, você tem uma outra estratégia, que eu vou deixar
mais caro para me atacar, que são mais camadas, mais processos, que daí o atacante desiste porque o custo ficou muito maior. Eu estou falando do cybercrime, tá, pessoal? Quando tem o hacktivismo e o nation state attack, o motivador é de nação, é outra pegada, tá? Mas falando do cybercrime, isso funciona. Então, além do ROI, né? Quanto que eu vou gastar e quanto eu vou ter de retorno, tem um custo operacional. O pessoal fala, mas os atacantes já estão usando inteligência artificial, criptografia quântica. Não, gente. Enquanto o ataque básico funcionar, para que eu vou aumentar o custo de ferramenta, de tecnologia? Eu vou continuar, né? Vendo as senhas que estão abertas na internet, vou usar a engenharia social, vou fazer o famoso ataque por e-mail, vou ver as APIs que estão abertas e falhas de comunicação. Exatamente, porque... Perdão, te cortei. Mas, não, eu errei a palavra no final, desculpa. Mas Nick, é bem isso, tá? É questão do ROI. É a história do ladrão do bairro, né? Ele vai ver duas casas, Pronto. Né? Uma tem um portão, aliás, uma tem um cachorro, outra não tem. Qual que você vai entrar, né, inicialmente? Mas esse aqui não tem cachorro, é o óbvio, né? Então você não vai gastar, a não ser que você tenha realmente um interesse muito grande, você saiba de algo que te interesse muito dentro daquela empresa, né? Daquela casa que eu estou fazendo paralelo. Aí sim você vai gastar esforço, tempo, dinheiro, porque tem que ter o retorno desse investimento. Você sabe que ali dentro vai te trazer de volta, né, o que você está investindo ali para entrar nessa casa, enfim, para entrar naquela empresa. Não, com certeza. E aí, na minha jornada de vendas, eu sempre ouvi essa frase: o board não aprovou, o board não deu dinheiro e tal. Aí eu comecei a falar, caramba, e mostra como que você fez a apresentação, né? Igual no meu início de carreira lá, né? Tentando mostrar o ROI ali do spam. Na hora que eu vi as apresentações, eu falava, gente do céu, nem eu que sou da área tô conseguindo entender isso aqui, tá muito techniquez, tá muito complicado, tá muito complexo. Aí eu falei assim, o que é esse tal do board aí, que é Olimpo, esse pessoal é intocável? Eu realmente não tinha conhecimento nenhum, né? Aí eu comecei a estudar um pouco mais, aí eu vi, poxa, para eu entender realmente como que eles se reproduzem, o que eles comem, onde eles vivem, né? Igual o Globo Repórter lá de sexta-feira, eu decidi fazer o curso da Dom Cabral. Tem o curso do IBGC, que você se prepara para ser um conselheiro. Tem o curso da Dom Cabral, eu optei pelo da Dom Cabral. Só para quem está vendo a gente aqui, não é obrigado a fazer um curso para você ser conselheiro. Mas se você não tem essa experiência de ter sido um SEO, um SEO, um CFO, um ex-founder de uma companhia de muito sucesso, é melhor você se preparar da melhor maneira possível. Fiz um investimento, não é um investimento baixo, a gente está falando na casa de 20 a 30 mil reais, e também você ganha muito com o networking que você faz. Então tinham 40, 50 alunos ali, infelizmente, quando eu fechei o curso, entrou a pandemia, eu fiz remoto, foi mais difícil fazer o networking, mas aprendi muito ali de como se comunicar, como fazer. E aí a pandemia também acabou mostrando que se você não está preparado com tecnologia e também não tem uma preparação de cibersegurança, teu negócio pode acabar. Porque tem negócios que a margem operacional ela é tão baixa, se você ficar uma semana sem vender, você já o teu fluxo de caixa não fecha. Ou você é um startup, acabou de lançar alguma solução, você já foi criptografado, você não tem como voltar a operar, você perdeu tudo que está ali dentro. E lembrem, o papel do conselheiro são dois. Vou simplificar bem aqui. Primeiro agregar valor ao negócio com a sua experiência, mercado, rede de contatos. Mas o outro que é muito importante, garantir a perpetuidade da empresa, garantir o negócio, garantir a continuidade de negócio. Então, cibersegurança se encaixa muito bem nesse ponto, que o conselheiro tem que ajudar a continuidade de negócio. A SEC lá nos Estados Unidos, que é quem cuida das diretrizes das empresas que têm ação aberta na Bolsa de Valores, já disse que ao menos um dos conselheiros tem que ter conhecimentos em cibersegurança. O Álvaro Teófilo, que eu tinha falado lá no início, ele também tem um curso, acho que é na FIA ou no IBGC, que já está ajudando os conselheiros a terem esses conhecimentos. Não precisam ser conhecimentos profundos, mas são alguns conhecimentos para quê? Porque a responsabilidade de cibersegurança não é só do CISO, é uma responsabilidade compartilhada, que cada um tem o seu papel bem importante, um papel específico para garantir que tudo dê certo no final do dia. Cara, bacana saber disso. Eu não sabia da questão de que já tinha indicação, né, que pelo menos o conselheiro tinha que ter
né? Tinha que ter não um conselheiro que saiba de segurança, mas que seria um dos skills ali, né? Nem que seja básico para entender, saber do plano de continuidade, entender, né? Aonde se encaixa a continuidade, né? Junto com segurança nesse ponto, cara, fantástico. Não sabia disso não. E facilita a comunicação, né? Porque o meu grande, não é receio, é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, Nick, até expondo para todo mundo aqui, eu não gosto, eu nunca gostei e nunca fiz vender segurança pelo medo dentro da empresa. Pior que eu já fiz, mas era o único conhecimento que eu tinha na época. Hoje eu sou averso a isso, sabe? Eu acho que não funciona, não é por aí também. É o que eu falo, ele funciona, mas é só naquele momento, porque vou dar um exemplo simples aqui. Você precisa fazer um investimento na empresa, né? Então você chega lá e fala, ó, cara, se a gente não comprar, vou dar um exemplo básico, tem um antivírus aqui para a empresa. Se a gente não comprar esse antivírus, a gente vai ser atacado. E como é que você vai vencer pelo menos? Se você for vencer pelo menos, você vai ter que falar que aquilo ali é uma solução, uma bala de prata. Senão você vai falar, não, vou gastar isso tudo, mas ele vai proteger um pedacinho. Geralmente as pessoas não fazem isso, né? Colocam já realmente como uma bala de prata. E logo depois, você pode sofrer um cyberataque. E tá tudo bem, porque é normal isso acontecer. Pode acontecer. A gente já falou aqui, você pode gastar o dinheiro do mundo, você pode ter as melhores pessoas do mundo em cibersegurança, né? E a sua empresa pode ser atacada, né? Isso não é um fator decisivo. E quando acontece aquilo, você entra em descredibilidade com o board, né? Fala assim, poxa, você falou que você ia resolver, mas não resolveu, como assim, né? Você fala, não, tudo é um conjunto, aí você começa a querer se explicar. Então, eu não gosto, tá? Eu não, por acaso, eu aprendi, né? Antes eu tive essa oportunidade de aprender, né? Não lembro se foi uma mentoria ou alguma coisa que eu li, mas isso me ensinou muito. Então, toda vez que eu ia vender segurança, eu falo assim, cara, vou investir isso aqui. Isso aqui vai resolver um problema X, né? E você tenta qualificar aquilo ali, né? Quantificar até às vezes. Mas você vai falar assim, mas isso aqui não vai trabalhar sozinho, isso aqui é só mais um passo que a gente está dando, né? E se a gente não der esse passo, a gente vai ficar vários passos para trás ainda do que precisa. Então, você consegue de alguma forma ir conscientizando e fazendo esse awareness, né, do board, porque no final, segurança ela é cara. Ela é muito cara. Não é um orçamento barato. Né, tecnologia é cara e cada vez aparece uma tecnologia nova e você tenta, né, melhorar o investimento e acaba acontecendo isso. Mas bacana, cara, uma visão de conselheiro aí que eu não tinha. Uma sugestão que eu dou pro pessoal é assim, sempre leve indicadores, cenários de exposição e tenha conversa de risco. Como tudo isso é muito dinâmico, concorda que os indicadores eles vão mudar? Os cenários de exposição, eles também serão diferentes de uma reunião para outra. Então, toda vez que você vai lá com o board, você já deixa esses indicadores prontos, eles vão saber que você está mais exposto ao risco num determinado período, se você é de retail numa Black Friday. Se você é da área do agronegócio, o ano safra deles. Tem coisas que são bem específicas, né? Ou realmente teve uma vulnerabilidade para o meu ERP e, cara, eu estou super vulnerável agora. E a discussão vai ser, o que eu posso fazer para mitigar ou reduzir esse risco? São mais pessoas? É uma ferramenta? É uma consultoria? Tá, se eu investir isso, eu reduzo quanto do risco? Se eu investir aquilo, é tanto mais. E aí você vai discutindo, você pacifica esse assunto, todo mundo bate o martelo junto, e se tem um risco a se correr, tá todo mundo sabendo. Porque lembra, o board, se tem alguma coisa que ele não entende, qual que é a resposta padrão dele? É sim ou é não? Não. Não. Na dúvida é não. Né? Agora, quando você passa a entender, né, e consegue ver esse risco, vai ser muito fácil ter um diálogo bem produtivo e sair com o cenário ideal frente a essa situação desafiadora no momento que eles se encontram, né? Boa, né? A palavra-chave que você fala é compartilhar o risco, né? E para compartilhar o risco, todos têm que estar sabendo exatamente o que risco ele está compartilhando. Se ele não souber, a resposta vai ser não. Exatamente. Exato. Isso. E um outro exemplo que eu dou para quando você está falando com diretores, com executivos, é o seguinte: eu estou lá na sala, né? Eu vejo que o pessoal não entende muito principalmente tem me chamado bastante para falar de Hansel, continuidade de negócio. Eu falo, gente, se aqui agora soar o alarme de incêndio, todo mundo sabe o que fazer? O pessoal fala assim, sim, cara, levanta, deixa as coisas aqui, vai até a porta de incêndio e a gente se encontra no ponto de encontro lá embaixo, né? Por que todo mundo sabe o que fazer? Porque você treinou, porque teve, né, ali os exercícios, o pessoal a cada exercício cronometrava. Se de repente o tempo, em vez de melhorar, ele piorou, o pessoal vai investigar o porquê. Ah, teve uma
cadeira numa porta de uma saída de emergência demorou mais para evacuar esse prédio. O pessoal, Nick, o que tem a ver com cibersegurança? E eu dou o choque, falo, e agora, se vocês forem criptografados, todo mundo sabe o que fazer? Liga para o cara da segurança. Eu falei, não, o teu negócio vai ter parado. Como que você vai comunicar para o cliente? Como que você vai falar com a imprensa? Como que você vai falar com o advogado? Como que você vai fazer para começar o processo de resposta? É você que faz ou você contrata uma empresa? Você vai ter que contratar um negociador para ganhar tempo nesse processo. Você sabe qual o backup voltar primeiro? Qual que é a aplicação que é mais crítica? Aí o pessoal já fica meio maluco. Você fala, gente, não tem problema não saber. Mas a gente não pode sair dessa reunião sem ter esse desafio endereçado. Mas eu tenho meu plano de resposta a incidente. Mas você treinou? E se o CISO não estiver disponível naquele dia? Se o CEO estiver viajando? A gente chama o board decide, o pessoal de comunicação vai ajudar a escrever o texto para o mercado. Então, nessa provocação, o pessoal meio que tangibiliza como que deve ser atuado. E tem exercícios incríveis de tabletop que simulam isso de uma maneira bem interessante. Tem alguns que eles colocam até um repórter de verdade, microfone, uma câmera ali, e vai meio que indo para cima assim das pessoas, gera aquela situação de estresse, e depois eles geram um relatório. Tem até pessoal de comunicação, jornalista, e fala, olha, se vocês tivessem comunicado dessa maneira, algumas manchetes possíveis. E o pessoal aí dá um frio na barriga e as coisas começam a caminhar. Um passo errado nesse momento aí é um passo que não tem como dar de volta, né? Porque a comunicação é errada, o cliente entende uma coisa errada, como você vai comunicar isso de volta, né? Já era, a mensagem foi, né? Exatamente. Comunicação exatamente. É tudo. Você falou uma parte de riscos ali que eu gostei bastante, de risco não, minto, de indicadores, né? Que é um ponto que todo mundo sempre traz. A gente tem vários indicadores quando a gente fala de segurança, do mais técnico até o de gestão realmente, de autogestão para o board, porque você não se comunica da mesma forma. Você mesmo colocou isso aqui e é super importante entender que eu não vou chegar lá e falar, por exemplo, com o board, cara, nós tivemos um ataque X aqui de um ransomware, né, que utilizou uma vulnerabilidade de uma CVE 2023, tal. Não existe isso. E muita gente leva isso pro board, achando que está de alguma forma fazendo certo, mas o board não vai entender e você está afastando, talvez, a atenção onde você deveria ganhar mais atenção. Talvez que indicadores que a gente poderia tentar ali, né, buscar em empresas que trazem mais a realidade para o negócio, né, por exemplo, em melhorar as vendas, talvez, ou diminuir a quantidade de desistência do produto em si, que não tem a segurança, falando um pouco mais de produto. Enfim, acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso, ainda mais que você trabalha com produtos de segurança. Com certeza. Teve uma empresa de aviação que eu vi um dos casos mais impactantes, assim, para mim, né? Quando você começa a deixar de prestar o serviço por um problema de tecnologia ou um problema de segurança, ele já consegue ver automaticamente as vendas caindo. Aí eles começam a fazer os controles compensatórios, né? Ou algum processo de resposta a incidente, ele vê o ambiente voltando ao normal e o pessoal de marketing já é acionado para fazer alguma campanha para tentar pegar aquele delta de vendas que não aconteceu por causa do ataque cibernético. Lógico, depois quando você vai fazendo o drill down, né, dentro desse indicador de disponibilidade, tem lá, por vulnerabilidade, por falta de duplo fator de autenticação, por isso, aquilo outro, que no final vai chegar, né, nesse indicador de disponibilidade de serviço. Outra coisa que o board gosta muito, benchmark, né? Dentro do meu segmento, o cenário, o risco está dessa maneira. Serviços de Threat Intel são muito bem-vindos, porque o Threat Intel são empresas que têm esse serviço, estão conectados em fórum, Telegram, Deep Web, Dark Web e tudo mais, aonde o pessoal começa a se mexer para fazer o planejamento de um ataque. Então, se você consegue já antever isso acontecendo, você consegue se preparar melhor. Não é uma resposta tão simples, porque também cada vertical tem alguns indicadores. Mineração é extração, a parte de manufatura é produtividade, campanhas de marketing para B2C e assim por diante. Da sua experiência, você tem alguma coisa para compartilhar de indicadores que seriam legais levar para o board? Boa. Eu acho que o indicador que condensa muito dessas informações, né, que acaba sendo, não vou dizer que ele é genérico, mas ele serve para qualquer tipo de mercado, que eu concordo contigo, tá? Antes até de continuar falando, eu acho que o mercado que a sua empresa está inserida, ele vai ser diferente. Por exemplo, se você vende um produto, né, se seu produto não entrega segurança,
é óbvio que o teu cliente, que são mais exigentes, que precisam de segurança, não vão te contratar. Exemplo, um banco, né? Um banco não vai contratar uma ferramenta que não tem um MFA ativo, que não tem uma política de senha comprovada, que não se ligue a uma base de autenticação própria, né? Uma LDAP, como a gente estava falando aqui mais cedo, né? Então, essas empresas acabam não te contratando e você acaba perdendo contas estratégicas, né? Porque geralmente são contas que pagam. Pagam por quê? Porque eles querem a segurança, então eles sabem que vão pagar mais caro por isso, tá? Não simplesmente porque é um banco que está comprando, mas que você busca segurança, igual um carro, né? Você vai comprar um carro com airbag, com ABS, etc., ele vai ser muito mais caro do que um carro que não tem nada disso embutido. Então, assim, eu acho que o risco, né, quando você traz o indicador de risco, facilita muito a tua comunicação com o board, tá? Isso é uma experiência que eu estou trazendo e estou conseguindo mostrar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Vulnerabilidades que a gente tem, né? A chance dessas vulnerabilidades serem exploradas. E aí você começa a quantificar o risco. Olha, a gente está com um risco num produto X nesse momento. Então, o risco desse produto é alto, né? E você traz ali, ó, por quê? Porque tem vulnerabilidades, elas podem ser exploradas, né? Nós temos problemas aqui, por exemplo, com logins que não precisam de não tem múltiplo fator de autenticação. Então, meu cliente pode perder a base de dados dele, mesmo não sendo nossa responsabilidade, mas a gente não ajudou a protegê-lo, porque a gente não colocou mais uma camada. Então, você consegue trazer essa comunicação de uma forma mais fácil. Só que tem indicadores que vai depender muito da empresa que você trabalha. Então, falando de produto, eu vendo um produto na minha empresa. Se eu trago essa segurança para a ferramenta, né? Então, você fala, mas segurança está sendo gasta. Às vezes, ela é vista até como back-office, dependendo da situação. E vão ter situações que são back-office. O antivírus é um back-office, né? Não tem como eu mensurar qual que é o ROI disso para a empresa. Mas eu desenvolver uma feature, né? Eu trazer um AF para o produto, onde eu vou mitigar o acesso. Você consegue já trazer alguma coisa de ROI. Né? Se você usa um AF ali para trazer até um pouco do que você trouxe, né? Falando do Ironport, né? Se você usa uma Akamai, você usa um Cloudflare, você usa uma cloud qualquer para deixar todos os seus servidores lá dentro, e você traz ali um AF antes, que dá um bloco antes da conexão chegar lá, você está diminuindo de alguma forma o custo que tem da cloud ter aquele acesso àquela informação de pessoas. Então tem robôs que podem estar ali minerando informação, mesmo que não ache nada, mesmo que só tente acessar e não consiga, você tem um custo em cima disso na sua empresa, tá? E esse custo ali, de alguma forma, você está deixando de ter porque você implantou um AF antes. Então, tem um ROI também que você consegue trazer, que obviamente vai ser ligado a algumas coisas só, né? Como, por exemplo, do AF nesse caso. Muito bem colocado. Né? Outra coisa que eu tenho visto acontecendo, não sei se você já reparou, mas os CISOs também estão pegando, alguns CISOs, né? Dependendo do negócio, a área de fraude também. Então, quando você tem a área de fraude, agiliza, facilita um pouco você tornar isso mais palpável, porque daí já é a sangria mesmo, né? O dinheiro está saindo, você colocou controle, alguma ferramenta que evitou que isso acontecesse. E na área de cibersegurança é muito isso, né? Como que está a tua superfície de ataque? Você não precisa falar que é por falta de antivírus, né? Você não precisa dar 2 cliques no indicador, mas você fala, olha, minha superfície de ataque está maior porque tenho sistema sem autenticação robusta, tenho dispositivos sem os controles de segurança adequados. Ah, por que aconteceu isso? A gente acabou de comprar uma empresa e plugou isso do dia para a noite. Então, os processos de M&A que eu tenho tentado, que é aquisição, né? Merge and Acquisition, aquisição e fusão. Empresa. Fusão, isso, boa, obrigado. É um baita problema, que a área do negócio quer ganhar mercado rápido, né? A pessoa de segurança ou de tecnologia só é chamada para ligar uma empresa na outra, mas ela não foi consultada antes. E uma coisa que eu falo para a turma é assim, olha só, você está num processo de negociação. Esse CISO que tem mais o linguajar de negócio, eu tenho certeza que ele vai ser chamado. Por quê? Ele vai fazer um assessment lá dentro. Não é só você fazer a análise financeira lá da empresa. Você vai ver como que está, né, o encanamento dela ali também. De repente, está tão complicado ali que você pode até pedir um desconto no valor dessa empresa, porque você vai ter que guardar ali um escrow account, uma conta conjunta, para fazer alguns investimentos que você não tem. E você cuidar das boas políticas da empresa, não só de cibersegurança, com a LGPD, você pode cobrar um serviço premium, porque você fala, olha, eu estou te entregando aqui já com a cozinha limpa, a casa organizada, né?
Então, por isso que você não vai ter dor de cabeça e você pode pagar um pouco a mais. Então, sempre que você leva para esse debate de negócio, tenta entender o que é importante, com certeza você vai participar da mesa dos adultos. Por que eu falei isso? Lembra daquele meme que tinha? Que era a mesinha das crianças, né? O siso encolhidinho lá na mesinha das crianças e a mesa dos adultos, né? Aí esse meme tem alguém da mesa dos adultos que vai lá e fala, olha, agora já está na hora de você sentar na mesa de gente grande aqui. Não, é um tema que trouxe, né, isso em voga, porque realmente não se tinha espaço para cybersecurity, né? Não se entendia, né, qual que é o momento. Então, é a visão do back office, né? Pô, é só gasto, né? Não tem ROI. Mas, enfim, acho que já dá para se construir muito hoje em dia para trazer esse retorno, né? Para mostrar como a segurança ela agrega valor ao produto, agrega valor à marca da empresa. E, obviamente, sem falar de escoamento de dinheiro, por exemplo, a multa da LGPD, né? Que a gente sabe, pô, se não tiver em compliance, se não tiver uma proteção de dados conforme a LGPD requisita, você sabe que a multa pode chegar a 50 milhões, enfim, né? Uma porcentagem X do faturamento da empresa. E se você, de repente, não tem ainda isso tão claro, gente, os atacantes se ajudam tanto do outro lado, cada um, né, vai ajudando o outro, fazendo a sua parte. Eu sempre levanto essa bandeira que a gente tem que se ajudar mais. Na hora que você foi atacado, não é publicar na internet, mas será que você não pode ligar pro teu amigo, cara, e falar assim, olha, dá uma olhada em tal coisa, porque tem um ataque acontecendo por ali. Só essa ligação, o teu amigo não vai te perguntar detalhes se ele é amigo de verdade, né? Ele vai correndo lá tentar ver se aquilo tá acontecendo com ele. Então, nesse processo da gente se ajudar, liga para um colega teu que tem mais tempo de mercado e fala, cara, você não tem uns indicadores aí para me passar, para eu melhorar a minha comunicação com o board? Muitas vezes santo de casa não faz milagre. Vamos contratar, então, uma Big Four, e essa Big Four já tem um template por indústria, bonitinho, e a pessoa do board já tem um amigo na Big Four, ajuda o diálogo e faz acontecer. No final do dia, o nosso trabalho é fazer dar certo. Se a gente vai contar com um amigo, com um parceiro, com alguém do board, não importa. O que importa é a gente manter um ambiente mais seguro. Boa. Tony, que você trouxe... A gente está falando aqui de sentar no board, né? Sair da mesa das crianças, vai realmente para a mesa dos adultos. E cybersecurity está viabilizando isso, né? Várias pessoas que não eram no board estão entrando no board. Sei lá, você poderia trazer algumas dicas aí para a galera assim, falar, pô, tô indo para essa mesa, né? Ou desejo ir, ou cheguei aqui e, lógico, você falou da Fundação Cabral e tal, mas algumas dicas assim, pô, olhe para tal coisa, né? Pense de tal forma. Acho legal trazer uma dica para essa galera também. Para quem está do outro lado da mesa, que está do lado do cliente, quanto mais você se preparar para as reuniões do board, mais tempo você vai ter deles. Melhor referência você vai ser, porque lembra, quem está dentro do board são representantes de empresas investidas ou são pessoas referências de mercado e elas não sentam em um board só, elas têm 5, 6 participações durante o mês. Então, se você fez um trabalho bom ali, a chance de você ser chamado para fazer uma palestra, fazer um bate-papo com outro board é muito grande. E aí, quanto mais você falar de negócio, você tem uma chance maior de estar lá. Eu que estou do outro lado da mesa, não criei uma empresa, não fui CEO e tudo mais, eu tenho notado que o pedágio é muito grande, Elson. Eu acho que na minha geração eu não sentarei numa cadeira do board. O que eu acho que vai acontecer, eu serei um advisor, um conselheiro do conselheiro. Então tem essa pessoa que já foi um CEO, um conselheiro tarimbado de mercado, ele está lá e ele viu que cibersegurança é um problema. Aí ele, de continuidade de negócio, ele levanta a mão e fala assim, olha, eu falo com um menino aqui, um tal de Nick Schurtko aí, e ele pediu para eu fazer essas perguntas aqui. Então ele já fez perguntas relevantes ali para o CISO, para quem está no board, para o CEO, e teve as respostas. E ele chegou à conclusão que não é o ideal. Aí ele fala, olha, vamos botar no comitê de risco esse tema e eu vou botar o Nicolas lá para me representar, tocar o bumbo, e aí a gente vem reportar aqui nas reuniões mensais essa evolução. E aí a gente faz esse trabalho por 2 anos. E aí depois que a gente levar a maturidade até um nível, acabou esse trabalho e as coisas continuam. Eu gostaria muito que se o conselheiro conseguisse ter esse espaço de falar, olha, cibersegurança é importante, que fosse criado um comitê de cibersegurança. Principalmente nessa jornada inicial que você precisa dar uma acelerada, depois ele até voltaria a fazer parte do conselho de risco. Mas eu super acredito que
se eu quero ser intencional em algum tema, eu tenho que colocar um comitê específico para isso. Outra bandeira que eu estou levantando, sabe aquela iniciativa ESG, da parte de governança, meio ambiente e tudo mais? A gente está falando que tem que ter um T ali no final. Eu gostaria que fosse um S ou um C de cibersegurança ali, né? Mas não vai ser. O tema de tecnologia ele é muito abrangente, porque olha a inteligência artificial ali, olha o deepfake, olha o machine learning. Tem N coisas que, se você coloca uma outra letra ali, você vai endereçar esse tema de uma maneira melhor. Muitas pessoas me falam, isso já está debaixo de governança. Aí tem um monte de coisa debaixo de governança. Será que toda reunião a gente vai falar tecnologia e debaixo de tecnologia, cibersegurança estando em primeiro? A gente vai abordar esses temas? Então eu prefiro ser bem específico quando quer endereçar um desafio muito grande. Boa, cara, boa, muito legal. Realmente, né, eu penso assim, né, é um tema muito novo, né? Eu acho que ainda assusta um pouco pelo técnico, talvez, né? O técnico talvez ainda deixe o pessoal assustado, né? Eu acho que essa conscientização que se faz com o board, né? Como você falou dos conselheiros, é um papel fantástico, é muito legal, né? Você trazer ali de alguma forma esse tema para que ele vire na mesa, né? E nem que seja de uma forma temporária, como você colocou. Mas eu acho que a cadeira, né, de um CISO ali no board, né, você falou que existem, eu queria entrar nesse assunto, né, tem a parte dos conselheiros, conselheiros de segurança, né, você está fazendo esse papel agora, nesse momento? Como é que funciona? Você já conhece outras pessoas que estão fazendo esse papel também? Você acha que é um mercado em expansão, essa função? Perfeito. O que eu noto que vai ser muito difícil na nossa geração, nós estarmos no board de uma empresa de papel e celulose, numa empresa de mineração, será que no banco? Talvez, vou falar aqui, num banco, né? Pessoal, não tem uma receita, tá? Aqui a gente está tentando alguns caminhos, né? Eu posso errar em algumas colocações, mas eu estou tentando realmente achar a melhor maneira de fazer isso dar certo, né? Porque não dando certo, você coloca o negócio em risco. Então, o que está acontecendo? Eu estava no board da Blockbit, que é uma empresa brasileira de cibersegurança. Poxa, eu tenho uma experiência como executivo e como cibersegurança, no-brainer, né? Eu vou chegar lá e vou falar, putz, a cadeira é para o Nick, faz todo sentido, ele vai agregar. Eu estou lá no MID, que é o Movimento de Inovação Digital, que eles falaram assim, caramba, eles colocam ali todas as empresas da nova economia, que já nasceram, né, nesse ecossistema. Poxa, é super importante ter segurança. Eu tenho um espaço lá e, atuando lá, eu espero que uma dessas empresas, na hora que fizer o IPO, na hora que segurança for importante, me chame para fazer parte do board, né? Faço também parte do Tech Kids, que é uma ONG, eu estou como conselheiro lá. Para quem está começando, não tem uma empresa para ir, faça parte de conselhos de ONG, isso é super importante, te ajuda ali no dia a dia também. E estou no Conselho da Defense, que é uma revenda de cibersegurança. Então, no final do dia, você está vendo que eu estou permeando sempre empresas de cibersegurança, temas de cibersegurança, para tentar quebrar essa barreira inicial. Se, quando eu me aposentar, eu já tiver quebrado essa barreira inicial e a próxima geração já tiver essa cadeira, eu vou estar muito feliz. Rapaz, eu acho que se você tiver uma noite de sono já é um bom começo, né? Pelo jeito aí. Eu tenho uma mulher cara, meu amigo. Eu tenho uma mulher cara. Tem que ter 5 trabalhos. Boa, maravilha. Ô, Nick, cara, queria primeiramente aqui, né? Primeiramente não, queria por fim, né, agora te agradecer de verdade por ter batido esse papo aqui. Está sendo muito legal. Acho que se a gente ficasse aqui até 3 da manhã, 4, a gente ia ter assunto pra caramba pra gente falar sobre isso. A segurança, ela tá realmente ganhando ela até mandou mensagem, já deu... Ela apareceu aí, é verdade, ela tá ouvindo aqui. Ela ouviu, agora já era. Vai apoiar. Bom, brincadeira à parte. Agradecer de verdade aqui, cara, por você ter aceito estar aqui com a gente, tá? Comigo aqui nesse podcast, enfim, né, nessa live junto. É sempre um prazer conversar também contigo. Você sabe que você é um super amigo, você tem um local especial no meu coração. Obrigado mesmo, e trazer essa experiência e dividir com a gente e comigo, né? Porque eu aprendi muito hoje aqui, né? Você sabe que eu estou cavando o caminho da mesma forma que você está trilhando, e a gente conversa sobre isso. E você sempre super me apoia. E você é uma pessoa que gosta realmente de trazer o conhecimento para todo mundo, sabe? Dividir o conhecimento aqui.
E, enfim, queria te agradecer de verdade e deixar você trazer algumas palavras finais aí sobre Bom, depois disso aí, você me complica, que eu fiquei até emocionado aqui. Aí me dá um minutinho para tomar um ar, né? E a recíproca é verdadeira, meu amigo. Vamos juntos nessa jornada, né? De tornar realmente um mercado mais seguro do que a gente encontrou. Tem muito trabalho a ser feito, né? Eu me coloco aqui à disposição para ajudar todo mundo que queira levar um pouco mais de educação de cibersegurança para o negócio, ou palestra para as crianças também, que a gente tem que levar isso, né, para esse ecossistema, ajudar os pais a se comunicarem melhor, porque a grande realidade é que não está nada favorável para a gente, eles estão muito à frente, então depende de muita comunicação, educação, para que tudo isso dê certo. E se eu puder deixar alguma dica que mesmo para quem não é de cibersegurança, façam esse básico bem feito, que seria o quê? Poxa, coloca o duplo fator no teu Instagram, coloca na tua rede social, coloca no teu WhatsApp, porque as nossas senhas, gente, já estão todas na internet. Usem esse modelo do duplo fator para realmente conseguir estar mais seguro dentro do seu dia a dia. Se as tuas aplicações estão falando para você aplicar uma correção de segurança, o atacante já sabe disso há muito tempo, então vai ser um caminho que ele vai entrar ali dentro. Fazer o backup, gente. Não só fazer o backup, testar o restore, né? Mesmo as suas fotos, imagina as suas fotos que você tem um apreço sentimental tão grande, você nunca mais ter acesso a elas. Faça um backup na nuvem, num HD externo, para que você sempre tenha acesso a esses dados, né? Então, mais uma vez, obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês. Espero que todos estejam bem, saudáveis e seguros. Boa. Então, beleza. Nick, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aí. E até a próxima. Um abração, galera. Tchau, tchau. Valeu, Nick. Valeu, um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.